Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o Brasil que a gente vive, a nossa trajetória de brasileiros de luta pela democracia, para que a gente possa viver melhor, atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Maria Marighella, que vai estar conosco nessa conversa muito especial, neste 4 de novembro, que marca os 50 anos do assassinato, a emboscada e o assassinato de Carlos Marighella, combatente, comandante da luta pela democracia, do enfrentamento à ditadura militar. Hoje pela manhã já houve uma cerimônia, uma homenagem a Marighella na Alameda Casa Branca, na altura do número 800, exatamente o lugar onde aconteceu a emboscada. Estiveram lá presentes ex-combatentes, ex-companheiros de Marighella e também muitos representantes da juventude que hoje também se junta à luta pela democracia no Brasil, à luta pela soberania nacional, à luta pela libertação nacional, como foi várias vezes lembrada na manhã de hoje. Bom, já falei demais aqui, agora é a vez da Eleonora apresentar para vocês com mais detalhes essa nossa querida entrevistada, neta de Marighella, e mais tanta coisa. Maria Marighella, muito obrigada por você estar aqui hoje, os nossos estúdios caseiros, tutameicos. É um prazer tê-la aqui conosco para falar do seu avô, para falar da situação do Brasil. Maria, que é atriz, produtora cultural, enfim, está muito ligada ao mundo das artes. A gente queria falar com você também sobre isso. Mas primeiro eu queria te perguntar, 50 anos depois, hoje, né, o que você nos diz sobre o legado de Marighella, que você não chegou a conhecer, porque você nasceu depois, né, da morte dele. Mas queria que você falasse um pouco do seu avô, antes da gente começar a falar de você. Isso. Antes, talvez até antes do legado. Quando você ficou sabendo que era neta de Marighella, ou de quem era seu avô? Boa. Acho que é difícil saber quando, né? Acho que sempre. A gente não... Primeiro que, assim, eu nasci em 76, né? Então são 7 anos depois da morte dele. Mas claro que é importante lembrar que eu nasci ainda em ditadura. Certo. Então eu nasci com meu pai preso, por exemplo. Né? Quando Carlinhos, né? Que é o único filho de Marighella. Ele foi preso numa operação comandada pelo terrível Coronel Brilhante Ustra, na Bahia, e que tinha como missão um pouco acabar, né, com o Partido Comunista ali da Bahia. Então foi uma prisão que levou dezenas de militantes do Partido Comunista daqueles anos na Bahia. E minha mãe estava grávida de 5 meses. Então eu nasci com meu pai ainda em prisão. Ele teve uma prisão de 2 anos, mais ou menos. Então, quando eu fui conviver com meu pai, eu já tinha quase 2 anos. Né, Então, essas coisas, assim, são muito misturadas, né? Você não sabe exatamente quando você se dá conta. Simplesmente você nasce num contexto, que é importante que se diga, de já violação. Ou seja, então é óbvio que eu não posso falar de uma vida separada do direito, por exemplo, de conviver com meu avô, de conviver com meu pai, né? Então, não tem o dia que você se dá conta disso. Essas coisas são. Mas eu me lembro, por exemplo, com uma memória muito viva, o ano de 79, que eu já tinha 3 anos, que foi o momento em que minha avó Clara e meu pai juntos fizeram um ato que foi responsável pelo traslado dos restos mortais de Marighella. Então, claro que essa não é a minha primeira memória como neta, mas é claro que é uma memória viva do ano de 79. Então, se nós estamos, né, relembrando os 50 anos da emboscada, da execução, também estamos lembrando que são 40 anos do traslado. Isso aconteceu em 10 de dezembro de 79, pós-anistia, que foi quando eu conheci, por exemplo, a vó Clara, que esteve exilada em Cuba
de 69 a 79, volta para o Brasil com anistia, então, e a gente faz, a família, a gente é ótimo assim, a família e amigos e militantes fazem o traslado no 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que leva, então, para Salvador os restos mortais de Marighella e dá a ele um enterro, digamos assim, digno, porque é importante que se diga de que a família não conseguiu, né, em 69, realmente enterrar Marighella como se enterra um ente querido. Engraçado que recentemente nós estávamos nessa dimensão memorialista, revendo documentos, materiais para o memorial e tudo, e nós encontramos uma revista Manchete, uma revista da época, que ainda trata Marighella como um terrorista e coisas assim. E olhando meu pai, é claro que tem muita dor, né, envolvida numa execução dessa, brutal, uma dor de família, uma dor da perda, mas acho que a marca maior do que a perda é a marca da dor de ver um ente seu sendo caluniado, difamado pelos detratores da história. Acho que a luta memorialista, ela nasce também de um compromisso, né, com a memória de Marighella, mas sobretudo com a memória do Brasil, de devolver Marighella ao povo brasileiro. Eu acho que assim, é direito do povo brasileiro conhecer sua história, e essa história de Marighella integra essa dimensão marcante, singular da nossa história. Então, acho que eu lembrei isso hoje um pouco, né, lá na Alameda Casa Branca, e eu acho que a gente tem esse compromisso, né, com a história. Mas então, e você diria que hoje, passado esse período da ditadura, a gente entrou no período democrático e hoje a gente está num período terrível, um novo período terrível da nossa história. O que o Marighella significa? A memória de Marighella tem que significado hoje? Olha, é muito importante que se diga que assim, o Estado brasileiro reconheceu responsabilidade sobre a execução de Marighella. Então, assim, essa dúvida, Marighella isso, Marighella... Não há dúvida alguma. O Estado brasileiro reconheceu, né? Ou seja, Marighella foi anistiado. Essa campanha, né, do campo opositor é absolutamente inócua. Eu acho que momentos como esse em que a gente vai marcando, é importante que se diga, há o reconhecimento sobre responsabilidade, sobre a morte de Marighella. O Estado brasileiro foi responsável por sua execução bárbara, pela interdição desse homem. E aí não só a interdição no final da sua vida, mas Marighella foi um estudante brilhante que escrevia poemas e era um jovem militante insurgente que fazia manifestações, foi interditado, foi preso, jovem ainda, por fazer manifestação. Depois é preso no Estado Novo de Getúlio Vargas, depois se candidata e se elege deputado federal e seu partido é cassado. Deputado constituinte. Deputado constituinte de 46. Então, o momento, né, de prisão, né, em 64 e depois a execução brutal em 69 é só mais um episódio de diversas interdições na vida desse homem que lutou por soberania, justiça e equidade. Acho que é muito importante que se diga que é uma história atravessada por resistências, por proposições políticas, né, que a cada momento se reinventou. Mas é importante que se diga que no momento democrático do Brasil, o Estado brasileiro reconheceu a sua morte. Os que não foram julgados foram justamente os torturadores, né, aqueles que estiveram ao lado enfim, que patrocinaram, que estiveram ao lado daqueles os proponentes do próprio golpe militar, que não é só um golpe militar, o golpe do Brasil é um golpe civil-militar. Né? Acho que é importante que a gente sempre tenha essa marca de que os proponentes não são só
os militares, as Forças Armadas brasileiras, e também não só ela, ou seja, havia, né, militares patriotas e etc. que defendiam a democracia, mas a intervenção militar, o regime, ele também é patrocinado por civis, empresas nacionais e estrangeiras, corporações, meios de comunicação. E o povo brasileiro tem o direito de saber dessa história insistentemente. A gente precisa lembrar que o processo de justiça, de transição, né, do período autoritário para o período democrático não passou ainda por todas as suas etapas. Então há um grande passivo de memória, né, de apresentação de memória para a população. Então fizemos grandes progressos, fizemos grandes avanços, mas qual é o nó hoje mesmo? Eu acho que é essa volta insistente, né, de uma série de saudosismos que não estão devidamente localizados, que não estão devidamente ditos, que não estão definitivamente apaziguados da vida do brasileiro. Eu acho que tem muita indistinção, né? Se fala palavras ao léu, a esmo, Marighella é terrorista, não é possível admitir uma fala dessa natureza. Mesmo é possível, sim, falar de visões políticas, se falar em diferenças políticas, diferenças partidárias, blocos divergentes, mas não se pode tratar a história com mentiras. Então, eu acho que a luta de memória ela ainda faz sentido no momento em que aqueles inimigos do povo, inimigos do Brasil, inimigos da democracia querem fazer voltar uma situação de deixar a população e o povo em situação de confusão. O que houve no Brasil, né? Quando a história... Foi o Estado que implantou o terrorismo. Né? Exatamente. O terrorismo do Estado, né? Então, essa palavra está associada ao próprio Estado, claro, né, que combateu. Né, então não se pode ter esse tipo de dúvida. Isso precisa ser insistentemente falado. Então não são só 50 anos, tanto quanto tempo seja necessário para se tratar dessa questão. Ou seja, quando é como falar da escravidão no Brasil, vamos ter que falar insistentemente, né, do processo de colonização, de escravização, né? Então, assim, as dores do Brasil, os seus processos autoritários de terror precisam ser passados a limpo, né? A nação tem o direito de fazer sua correção histórica. Então, acho que os 50 anos são 50 anos, mas tanto tempo seja necessário para que Marighella seja devolvido ao povo brasileiro, que tem o direito à sua história. E não só a história de Marighella, mas de toda a nossa história. É uma história que precisa ser passada a limpo. Nós precisamos ser capazes de superar essas dores. Eu até estava vendo uma exposição que esteve recentemente aqui na Pinacoteca de uma artista, uma performer, atriz, artista visual, Grada Quilomba, uma portuguesa e africana, e enfim, que esteve também na Bahia. Tem uma artista contemporânea brilhante, e ela tem uma série de vídeos, instalações, né? E ela vai falando desse processo de trauma, né, na sociedade, relacionado ao racismo. E uma das passagens, assim, não há nada mais traumático do que a dimensão daquilo que é irracional. Ou seja, colocado de maneira irracional. Não tem dor maior do que essa dor de ser subordinado àquilo que não é racional, aquilo que não tem base em nada de concreto, a não ser um ardil, né, para dominar, impedir. Então, eu acho que os nossos traumas estão muito ainda vivos, acesos, e a gente vai precisar ainda... Eu espero que a gente seja ágil, né, na correção dessas feridas, mas a gente precisa falar, somos um povo marcado, né, por feridas, por traumas, por injustiças. Então, nós não podemos recuar. Primeiro, da afirmação dessas passagens traumáticas, e segundo, você só passa por um processo de superação quando você consegue realmente dar conta
desse passivo, né? Então, então tem um pouco essa dimensão que a gente precisa tratar. É curativa, é tratamento mesmo. Ou seja, precisamos falar desses processos, precisamos poder, sabe, passar por um processo de cirzir esse tecido que é social, que é psíquico, que é subjetivo das nossas feridas. Isso transportado para a vida pública, para a vida do país, né, para a vida hoje. Que momento, né? E aí, depois de um período em que nós imaginávamos estar numa onda ascendente, né? Claro, sendo capazes de avaliar erros, etc. Mas claro que estávamos em franco progresso, na direção de direitos e etc. E, de repente, estarmos, né? Subordinados e submetidos a um processo regressivo é também muito violento, né? De novo, estarmos na iminência de entregar riquezas, né? Processos assim do esgarçamento, né? Social, com ampliação de desigualdades, com volta da fome, desemprego, tudo isso também dá uma... E é claro que, de novo, ouvir falar, né, em AI-5, né, em apologia à tortura, de novo, lidar com essa dimensão de trauma. E eu acho que esse momento é bastante emblemático nesse sentido. Como é que nós vamos lidar agora mesmo com todo esse momento? Legal. Exatamente nesse momento cresce também do lado da direita a resistência a essa reconstrução, recuperação da memória das lutas brasileiras e da luta por justiça, mesmo por democracia. É por isso que aqui a nossa amiga TT Andrade, que está acompanhando aqui a transmissão, ela pergunta para você se você sofreu ou sofre problemas por conta do seu sobrenome e da sua própria história. Bom, eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam assim, como é ser neta de Marighella, né? Assim, Eu digo assim, gente, é uma sorte, porque nessa roleta russa de ser neto, de ser filho, imagina, dá para ser filho de muita gente nesse Brasil. E Deus me livre, né, ser herdeira como dizem, das capitanias hereditárias. Então é uma sorte, ou seja, na roleta russa da vida eu fui salva. Então, claro, eu faço essa piada para dizer que nenhuma dor, nenhuma violação, ela é maior do que realmente esse orgulho máximo que eu tenho de ser neta de Marighella. Isso é realmente, assim, é uma sorte. Eu brinco. E eu vou contar uma anedota que é muito linda, assim. Claro, eu sempre fui Marighella de coração, né? Seja porque eu nasci na ditadura, seja porque meu pai estava... É difícil você saber, assim, de dimensões transcendentes, como é que você se identifica. Porque toda família tem uma dimensão que é hereditária, mas tem uma dimensão que é uma afirmação de uma identidade, né? Assim, tem uma hora em que você se afirma como sendo daquela... que eu não sei exatamente quando isso me aconteceu. Mas, recentemente, eu estava em Belo Horizonte, num encontro chamado Arte, Cultura e Democracia, e tinha uma mesa muito linda com Ailton Krenak, aquela figura, uma referência para todos nós, né? Aquela liderança indígena, e uma outra liderança quilombola, que é Nego Bispo. E eles estavam numa mesa, e Ailton chamou a Célia Chacriabá, que é aquela líder indígena maravilhosa que eu admiro tanto, e Bispo me chamou. E eu fiquei tão envergonhada, assim, para participar da mesa, assim, com crente. E olha que eu não sou envergonhada, mas eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou falar o que aqui e tal, não sei o quê. E naquele momento, eles fizeram um ritual, né, transcendente, de falar, não, a gente está convocando aqui, eu não sei com que palavras, assim, essa herança de luta, essa identidade. E eu, pela primeira vez, senti, olha, ser Marighella não é uma hereditariedade. Não é apenas uma hereditariedade, é uma afirmação de uma identidade de luta. E ali,
eu realmente pactuei com essa dimensão de identidade e digamos assim, enterrei meu... Né, se a gente quiser ali falar dessa dimensão realmente de ancestral, seja quilombola, seja indígena, e ali eu fiz as pazes, os votos com essa dimensão mais transcendente. Mas eu estou contando essa anedota para dizer que sim, né, a família Marighella, assim como a família de todos os companheiros e companheiras que sofreram e sofrem, porque a gente precisa falar que lideranças indígenas são chacinadas, lideranças quilombolas estão sob ameaça, né, que as terras do Brasil estão sob ameaça e para que elas sejam usurpadas, eles precisam matar, chacinar. Então, a gente precisa falar disso com sem rodeios. Né? Somos vítimas, sim, de um desejo de opressão e de espoliação da riqueza, daquilo que o Brasil tem de mais forte, mais bonito. Mas, por outro lado, tenho, antes de tudo, esses compromissos que eu sempre fiz e tô reafirmando. Então, claro que ser Marighella, nesse sentido, é sempre mais vibrante e forte do que qualquer tipo de sofrimento, né? Agora, claro que eu vivo em Salvador, né? Assim, e sempre acho que aquela situação ali me protegeu de muitas coisas, né? Então, obviamente, se tem muito ataque, há também muita solidariedade. Né? Sempre houve muita solidariedade em torno de Marighella. É impressionante se tem os ataques, se tem os assédios, porque tem nas redes, inclusive, os haters e etc. Tem também uma onda de solidariedade em torno de Marighella, em torno de tanta beleza, e eu acho que é importante que a gente diga isso também, né? Assim, as pessoas que conheceram Marighella, que foram próximos, que foram amigos, e é impressionante o legado de doçura, de amizade, de amor que ele foi capaz, mesmo, e é importante que se diga, em adversários políticos. Claro, adversários que estão fazendo política, que não estão fazendo violação de direito, porque uma coisa é um adversário político, outra coisa é o estado de terror, né? É o estado de assédio, né? De dominação, de violação. Então, Marighella deixou também, ao mesmo tempo, um legado de solidariedade muito intenso e de respeito no campo político, no campo das artes, enfim, por onde ele transitou, que nos protegeu de muita coisa. O próprio Jorge Amado é um exemplo disso, a família Jorge Amado, né, com aquela frase, retiro da maldição e do silêncio, o seu nome de Baiano e Antônio Cândido, enfim, todas essas figuras... Essa frase dita quando foi feito o translado. Exatamente, né? Naquele escrito também, no Bahia de Todos os Santos. Então, acho que Marighella também deixa um legado de solidariedade e admiração também muito profunda. Lindo. Não sei se eu respondi a companheira aí do... Ela já se entusiasmou, maravilhosa, e que astral, Maria Marighella. Força, resistência, e fale sempre de Marighella. Claro. Porque uma dessas entrevistas, né? Aí eu, ele nem... deixa esse povo pra lá, vamos deixar pra lá. Porque a gente tem muita coisa pra construir no Brasil, né? Isso. Bom, você nessa sua resposta aí, você falou no final aí do legado de doçura, de gentileza, de solidariedade de Marighella, que foi também algo que a Clara, viúva dele, sua avó, destacou hoje na cerimônia, na homenagem lá a ele. E o legado político? As lições... Hoje também se falou bastante dos escritos de Marighella, das propostas, né? Enfim... Eu acho que tem muitas coisas, assim. A primeira... como eu falei um pouco no início, Marighella foi uma pessoa com uma capacidade de atravessar o século XX em diversas fases da política brasileira, e ele conseguiu reinventar a sua participação na política brasileira de maneiras muito diferentes. Isso faz da vida dele uma vida muito singular. Assim, o Brasil é cheio de homens e mulheres lutadores, né, formuladores da política, lutadores de primeira hora.
Mas, assim, uma das coisas que me chama muito a atenção em Marighella é sem abrir mão das suas convicções. Ou seja, as suas convicções estavam sendo sempre afirmadas, mas com estratégias que dialogavam com cada tempo. Eu acho que essa é uma coisa muito importante de percebermos quando a gente está falando de legado. Ou seja, é muito importante no campo político a gente conseguir entender o momento político. Ou seja, não é que as lutas não sejam as mesmas, soberania, igualdade, justiça. Mas é importante que se veja o panorama, o contexto. É impossível pensarmos o Brasil século XXI, 2019, sem pensarmos objetivamente a questão de gênero, sem pensar o feminismo, sem pensar a luta racial, ou seja, esse passivo. E não é que Marighella nunca tenha pensado nisso. Ora, Marighella foi um parlamentar constituinte que defendeu, por exemplo, o divórcio como uma luta feminista. Ou seja, o divórcio não era O divórcio tinha uma perspectiva meio feminista na medida em que ele liberava a mulher de estar liberta daquele casamento. Ou quando se pensava a descriminalização da capoeira, dos terreiros de candomblé. Então, a luta racial ou feminista não estava fora daquele radar, mas, obviamente, ela hoje tem novos contornos, né? Ou seja, tem dimensões de que precisamos abordar. Então, o que eu digo é que as lutas, de algum modo, elas são as lutas. Nós estamos sempre permeados, né, por esses grandes temas, né, justiça, equidade, direitos, mas os tempos vão se conformando e a gente precisa se atualizar em relação a essas disputas. Como a gente precisa agora pensar claramente como pensar um novo programa de desenvolvimento de nação. Ou seja, com outros contornos. Então, não dá para usar as mesmas estratégias de século XX para uma dimensão de século XXI. Né? Como pensar a questão ambiental. Não tem como não se falar da questão racial, da questão de gênero, da dimensão ambiental, né? Ou seja, da vida das pessoas, em resumo. Então, acho que Marighella deixa, eu acho, politicamente, esse legado de alguém que foi capaz de dialogar com o seu tempo a cada tempo. A cada investida, foi capaz de reagir. E tem uma outra coisa, vai ser lançado agora no dia 12 de novembro, na Ocupação 9 de julho, o livro Escritos, né, de Carlos Marighella. É uma edição, a editora Ubu tem uma coleção chamada Explosante, e Vladimir Safatler organizou um pouco esses escritos. E uma coisa que o próprio Vladimir, claro, nós sabemos disso, que deixa Marighella numa situação também de singularidade política, que é um homem que tanto conseguiu formular, ou seja, ele foi um intelectual político, ele conseguiu produzir pensamento, uma contribuição à esquerda, conseguiu inclusive pensar para além ou seja, sempre perguntavam assim, Marighella, mas qual é a sua referência? É a China, é a Rússia, é isso? Ele falou, não, a gente está pensando na Revolução Brasileira. Ele era capaz claro, ele era um dirigente comunista, ele tinha vínculos partidários com o Comitê Central, etc., mas ele tinha capacidade de formular a partir de uma experiência também de brasilidade, ele se interessava por Cuba, se interessava pelo Vietnã, mas ele tinha capacidade de falar sobre o Brasil, aquilo que ele pensava como um projeto político de revolução e de soberania para o povo brasileiro. Mas, além disso, ele também tinha muita capacidade de formular praticamente. Que isso era também um diferencial. Muitas vezes você tem grandes figuras que são capazes de formular, mas não necessariamente são capazes de se criar um programa e ação como a exemplo da Rádio Libertadora Nacional. Ou seja, ele já sabia ali que havia um controle dos meios de comunicação e que ele precisava informar a população. Então, ali não é só numa dimensão de formulação, tinha uma experiência prática de que ele entendia que tinha que se comunicar, de que precisava estar em diálogo, como fazer a luta de base, enfim, uma série de coisas. Eu acho que também é uma experiência que deixa como um legado. E, por fim, que eu acho que é o mais importante ao final, é de que Marighella foi um dirigente comunista do partido, etc. Mas é um homem que se articulou com a vida das pessoas. Muitas vezes a gente vê hoje a política muito afastada
da dimensão da vida. Eu não estou falando nem da dimensão humana. A missão concreta, ou seja, de como a política deve servir às vidas. A política não é superior à vida das pessoas. Isso eu acho que é de uma beleza, assim. Então, muitas vezes, a gente precisa sempre dar uma levantada no astral, porque muitas vezes é claro de que as crises, sejam elas econômicas ou políticas, acabam afetando de uma maneira muito própria as nossas subjetividades. É natural que as pessoas fiquem melancólicas na luta, é natural que as pessoas se sintam desanimadas diante de tanto assédio, assim, de terror, violação de direito. O modo, pelo menos, como as pessoas falam de Marighella como uma personalidade vibrante, que entendia e que, ao mesmo tempo, era capaz de apoiar cada sujeito. Ou seja, não era assim, a luta acima de tudo. Não era a luta acima de tudo, eram as pessoas acima de tudo. Essa capacidade de ver cada um. E eu acho que isso tem que nos trazer como lição. A política não pode ser maior do que a vida. A política tem que ser capaz de absorver a vida. E eu acho que isso Marighella nos traz de muito forte. Né? E é por isso que eu acho tanto que é importante trazer os feminismos para a luta política, a dimensão racial, porque são essas lacunas que deixam também a vida soterrada, a vida muito marcada. E nós precisamos muito fazer trazer a vida nessa dimensão de solidariedade e fazer com que a política e vida estejam absolutamente articuladas. Né? Acho que são essas as contribuições que eu vejo, assim, né? Você falou das dimensões de Marighella. Tem também a dimensão da poesia, que foi muito lembrada nesse filme Torre das Donzelas, de como as presas políticas se aproveitavam, usavam, liam a poesia de Marighella como uma forma até de se ganhar mais força. Mas fale um pouco daí porque não era só uma poesia política, tinha romance, tinha coisa romântica, tinha coisa até pastorícia, a gente pode dizer assim, das visões de cidade que ele apresentava. Acho que não é nenhuma das dimensões que talvez tenha sido uma das primeiras dimensões, né? Marighella tem forte influência de Castro Alves, isso está marcado, assim, não é exatamente um plágio, mas assim, você vê nas primeiras poesias uma escrita muito marcada por aquela escrita de Castro Alves. É natural, por ser baiano, imagino que com uma mãe, né, negra, naquele Brasil início do século XXI, com aquelas, imaginam que ele pudesse, imagina um filho de uma negra com um italiano, imagina o tanto de racismo subjetivo e objetivo que não devia rolar naquela Bahia ali entre a cidade baixa e a cidade alta. Não sei se vocês conhecem o Pelourinho. O Pelourinho fica assim em cima e a Baixa dos Sapateiros, onde ele vivia, era ali embaixo, né? Então você vê o Pelourinho, né? Esse Pelourinho, que depois ficou muito decadente, mas enfim, era um lugar, né? dos senhores e tal. Então, assim, é uma poesia de alguém que quer muito refletir um pouco essa condição, né? Então, Marighella tem forte traço marcado de influência. Depois que ele foi um sujeito que escreveu muito cedo, dizem que ele escreveu com 4 ou 5 anos e terminou de alfabetizar sua própria mãe. Então, isso também era ele se ligou às letras muito rapidamente, desde muito garoto. E isso foi marcando a sua vida. Então, isso desde muito jovem, teve um letramento muito recente. Imagino que com uma vida de cidade muito... No próprio Porque Resistir à Prisão, ele diz assim: desde pequeno habituei-me a meditar sobre um problema que meu pai falava quase diariamente, né? Porque o pobre... Porque Resistir à Prisão é um dos documentos mais famosos, conhecidos aí do... que ele escreve exatamente pós-64, quando ele então, recebe um tiro no cinema, né? Ele recebe um tiro, ele é emboscado no cinema, recebe um tiro, ali ele reage, mas ele é levado no camburão, vai preso, fica um tempo preso, e justamente quem o advogado responsável pela sua soltura é o Sobral Pinto, que é aquele advogado jurista que tinha inclusive apoiado a ditadura, uma personalidade... Né? Meu pai que conta essa história, que meu pai adolescente foi visitá-lo e ele diz assim: chama aqui o Sobral Pinto.
porque ele sabia que Sobral Pinto, embora tivesse apoiado a ditadura, era um legalista, né? Era um democrata, porque também é isso. Havia ali no outro campo muitos democratas, muitas pessoas que tinham apreço, né? E que aí aos poucos foi dando conta. E aí ele é solto, e aí ele escreve, então, Por que resiste à prisão, reafirmando o pacto dele de resistência e de luta, né? Mas voltando, ele escreve, né? Então, assim, eu acho que é uma vida muito marcada por essa efervescência de início do século XX. E isso vai atravessando ele toda a vida. Tem uma produção enorme dentro da prisão, do presídio, né? Fernando de Noronha, ali 39, que ele escreve, que para mim é uma das coisas assim mais emblemáticas, que o Liberdade, que ele fala assim: e se eu por ti torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer, sorrindo, a murmurar seu nome. É uma coisa linda, porque assim, isso é 39, 30 anos do seu assassinato. É isso que eu digo, que é um compromisso de vida, né? Ou seja, ele chama-me liberdade, se eu por ti torturado for, possa feliz. Ali ele não tinha ainda companheira, não tinha filho, não tinha nada, mas já tinha uma afirmação de luta pela liberdade. Nenhum desses golpistas vão conseguir apagar essa memória, porque essa é a memória viva. O terror do Estado não é capaz jamais. Os detratores da história, eles podem espernear, mas eles nunca conseguirão vencer essa coisa linda desse homem que fez um pacto com a liberdade, com a justiça, com a soberania. Nada nunca vai poder apagar isso. Eu acho que é isso que as novas gerações precisam falar. Né? Então, assim, quando se tem uma execução de uma vereadora como Marielle Franco, né? que é de um escárnio social, mas nunca eles não conseguem lidar com essa exuberância, né? Com essa beleza. Então, acho que a cada interdição é uma nova luz que a gente precisa acender. Não para reproduzir, não para voltar ao passado, mas para constituir um futuro. E eu acho que tem que ter muita transcendência. Eu tive num debate agora em Belo Horizonte promovido pelo mandato da deputada Áurea Carolina, uma coisa linda, que era um bloco assim, que reunia a esquerda, o campo progressista, com figuras lindas, assim, o Dulce, o Patrus, Áurea Carolina, o Chico Alencar, e aí o Chico falava assim, é preciso de uma espiritualidade assim, diabética, de tanto açúcar, assim, porque eu acho que a gente tem que falar também, ser capaz de falar sobre transcendência, sobre dimensão do meio ambiente, né? São práticas de vida que precisam ser incorporadas ao nosso discurso político. Eu acho que esse é o nosso capital simbólico, que jamais será apagado. Bom, eu estou pensando, você está falando aqui, está emocionada e a gente também está. Eu estou pensando aqui nas interdições que continuam. Estou pensando no filme que a gente queria estar vendo agora, na semana que vem, ou daqui a 2 semanas, como estava programado. Estava previsto o lançamento para o dia 20 de novembro. Exato. E não vai ter. O que você pode falar dessa situação do filme? Você, inclusive, trabalha no filme. Né? Eu fiz uma pequena participação. Fala um pouquinho pra gente do filme. O filme Wagner é esse amigo querido, né, que resolveu empreender essa... Primeiro que fala de Wagner, né? Assim, eu digo assim, esse ator que se tornou diretor, que teve o direito de realizar essa obra. E acho que atravessou esse processo com muita coragem, desde o primeiro minuto, porque foi muito difícil captar recursos para o filme. Né? Houve muita campanha. Porque também, vamos falar, assim, o filme, Wagner tomou a decisão de fazer o filme naquele verão de 2012 para 2013. E óbvio que o Brasil, depois de 2013... Não é mais o mesmo. Ou seja, a gente está falando de 2019, 2018, 2016, mas é claro que começa um processo que é 2013, que é um ano que eu acho que ainda que a gente vai ter que voltar na história a ele muitas vezes, né? E é claro que a situação política do Brasil foi se agudizando, o espaço democrático foi se tensionando muito, se polarizando, com muita dificuldade da esquerda de se reinventar. O capitalismo é muito rápido, né, em se reinventar e se articular, porque também as dificuldades, né, são menores no sentido de que
é autoritário, é violento, né? Então, então o filme passou por muitos processos desde a própria captação de recursos, as notícias que eu tenho e tal, mas claro que ele foi se tornando um filme cada vez mais urgente. Se por um lado ele foi sendo difícil a realização, por outro lado ele foi ficando mais necessário falar de Marighella, né? Então Wagner foi sentindo, se por um lado uma interdição dos meios, ele foi sentindo também a força daquela narrativa, daquela voz, daquele personagem. E também conseguiu juntar uma equipe muito apaixonada. Eu fiz uma pequena participação, é uma pequeníssima mesmo, mas assim, todos os meus momentos no set, aquelas pessoas estavam... É disso que eu tô falando. Conhece a Marighella? Quero conhecer de verdade Marighella, lê-lo com coragem e não ficar impactado. Não é concordando. O debate político pode ser discordante. A política não se faz no consenso, se faz no dissenso, se faz na oposição, no debate. Mas não dá para ignorar essa força, né? É nesse sentido, não dá para interditar. E ele conseguiu reunir pessoas, etc. Quando finalmente o filme foi lançado em Berlim, eu fui para a estreia do filme em Berlim. Quando terminou, o filme não tinha nem sido exibido. Quando terminou a entrevista coletiva de manhã, já tinham mensagens de ódio que era num volume desconhecido no próprio Festival de Berlim. Assim, havia um assédio sem nunca ninguém ter visto. O filme não tinha sido sequer exibido. Então é muito violento, assim, é da ordem do irracional interditar um filme por um personagem, um filme de ficção, claro, a partir de um personagem real. É muita loucura, gente. Um filme que sequer foi exibido. Então, o filme fez uma trajetória... Mas como foi a apresentação daí lá em Berlim? Porque teve essa... Foi muito impactante. Assim, as pessoas muito emocionadas. Assim, a recepção foi a que eu vi em Berlim, foi assim, muito... sei lá, tinha um público brasileiro muito... nossa, foi demais. Assim, não só pelo filme, por Marighella, mas tinha também uma população, né, brasileira, um público brasileiro muito inquieto com a execução de Marielle, que é uma coisa que faz um espelhamento. É claro que são duas figuras com trajetórias separadas, né, historicamente por 50 anos, mas é claro que a execução de uma vereadora é muito chocante e as pessoas muito indignadas, e isso trouxe um novo ar. Então foi uma sessão assim, muito emotiva, muito emocionante. Wagner também traz elementos, né, que é como trazer a dimensão racial, digamos, de uma maneira mais forte para Marighella, ou seja, então ali estava... Tem diversos aspectos, tanto biográficos quanto ficcionais, né, que vão colocando uma série de lupas de aumento nas nossas questões, né? Mas seja como for, já tinha ali uma reação que é muito desproporcional. Ou seja, quem está por trás de uma interdição de Marighella, o que eles temem? Porque ficção é ficção, arte é arte. Dá para se falar de todo mundo na arte. O campo artístico, ele é um campo que precisa existir, né, como evocação das nossas subjetividades, dos nossos desejos, das nossas ideias. Então é muito violento. Então, assim, tem uma coisa construída. Isso não é uma coisa natural. Não são 2 ou 3 pessoas. Há uma organização de fundo para isso. E aí, claro, isso foi criando um ambiente que, para os patrocinadores ou distribuidores, isso já não... Então, isso foi sempre. E, por fim, há uma questão agora na Ancine que é de natureza mais burocrática, de uma série de questionamentos em relação ao filme. Eu realmente não conheço detalhadamente, mas agora os aspectos são com a Agência Nacional de Cinema, que é produtora, são pessoas muito competentes e pessoas muito experimentadas do campo do audiovisual que estão respondendo de modo a liberar o filme. Eu imagino que isso, mais dia menos dia, será liberado. Mas é um tipo de tensão desnecessária para... A gente quer ver o filme. Agora, quem você falou aí... Quem tem medo do Marighella? É isso. Eu acho que é a pergunta, né?
quem tem medo do Marighella. Eu acho que tem medo do Marighella quem não é capaz de fazer o debate com o Marighella. Eu acho que o processo político colocado no Brasil hoje é um processo de interdição. E por que um processo de interdição? Porque não há projeto real. Ou seja, é preciso se criar um ambiente de destituição, de desmonte, de desgoverno, né? De esfacelamento das subjetividades do povo brasileiro para poder implementar um projeto político nefasto como esse, regressivo de... século XIX, século XVIII, né? Então é preciso desmobilizar as pulsões de vida brasileiras para poder enfim, os economistas falam muito, né? Ou seja, aí a gente pode, eu não sou economista, mas assim, a primeira coisa a gente tem que entender, ou seja, o capital financeiro ele substitui o capital produtivo. Então, é claro que sem o capital produtivo e com o capital financeiro, ele é um capital mais desterritorializado. Tem essa dimensão da desterritorialização. Para você incidir numa dimensão sem território, porque agora não é mais só uma luta imperialista de uma nação ou colonizadora. Tem um novo revés. Isso dá muito pano para manga a gente pensar. Eu acho que a gente pode até chegar na dimensão cultural por aí. Porque para você ter um trânsito do capital financeiro, né, sem que ele esteja nacionalizado, de algum modo você precisa ter um esgarçamento do sentido de identidade. Você tem que desterritorializar, você precisa se desidentificar para que alguns processos se intensifiquem e se instalem. Que aí eu acho que dá pano para a gente pensar um monte de coisas que estão acontecendo, né? Você chega nos territórios e você precisa minar aquelas forças identitárias, de pertencimento, de pertença. E por isso que aí falando um pouco da dimensão da cultura, por isso que eu acho que a cultura pode ter um papel predominante na nova constituição de um modelo de desenvolvimento. Ou seja, eu acho que a gente vai precisar muito falar, primeiro, de voltar à natureza, voltar às raízes no sentido... até a gente ouviu, nesse encontro que eu tive em Belo Horizonte, se falou tem a cidadania e aí se falou em florestania, né? Muito lindo, né? Falar desse sentimento assim, de se reconhecer em dimensão de natureza, em contato com a floresta, etc. Achei tão lindo isso, florestania, em relação com a cidadania, né? Fiquei muito... Falei, poxa... Então, acho que, se por um lado, assim, falar de território como um pouco de reconexão com essa dimensão de natureza, eu acho que uma das forças será uma reconexão com a dimensão de cultura mesmo, ou seja, para fazer esse sentimento de pertença, de território, num sentimento de fortalecimento de rede, né? Seja o território geográfico, propriamente dito, mas até outros territórios, o território do sensível, o território de uma cartografia do sensível, que nos conecta. Eu li recentemente um livro de Krenak, né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele fala assim que nós estamos sendo convocados a participar de uma sociedade zumbi. E que essa sociedade... a florestania, a água que limpa. Então, assim, e aí ele fala que nós estamos sendo convocados a esse tipo de sociedade, né? Que consome a natureza, mas consome subjetividade. As subjetividades, e que nós precisamos ser capazes, né, de nos encontrarmos com essas, sermos capazes de nos reconhecermos como essas constelações de gente que dança, canta, né, e conta história. E ele diz que cada vez que a gente contar uma história, a gente está adiando o fim do mundo. E eu acho que Marighella é um pouco isso. Então, assim, Marighella, Marielle, né, os povos tradicionais são essas constelações, né, que são capazes de dançar, cantar e fazer chover. Eu acho que eu acredito muito nisso. Boa. Muita poesia, né? Muita poesia, puxa. E no meio de água caindo. Muita emoção aí nessa casa. Essa tu também aqui é babado, viu? Muita floresta, muita água. São Paulo, um calor louco, e aí você chega aqui e dá que bom. Dá uma acalmada, né? Boa. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho do seu trabalho também, né? Isso. Artista, produtora cultural, hoje está na Secretaria de Cultura, pensando exatamente em levar incentivos para a produção do povo. Né?
Então, bom, eu queria falar assim, que nós somos 3 netos. Marighella teve um filho, Carlinhos, que é meu pai, e Carlinhos teve 3 filhos. Rita, minha irmã mais velha, eu que sou do meio, e Maria. E é engraçado porque Maria Rita é o nome da mãe de Marighella, né? Então, eu tenho minha irmã Rita, eu sou Maria, uma homenagem à minha bisavó, essa mulher linda, mãe de Marighella. E meu irmão Pedro. E eu e Pedro somos artistas, assim. Eu fico pensando, gente, é muito emblemático que Marighella tenha tido 2 netos artistas, e eu sempre penso nisso como uma... E eu faço sempre muitas brincadeiras, assim, que eu digo assim, ai, gente, ser artista era o único jeito de pensar. Eu fico brincando que todos os problemas eram sociais, na minha casa eram todos os problemas sociais, e que ser artista, ser atriz, era o único jeito de eu ter os meus próprios problemas, criar os meus próprios dramas, né, meus dramas pessoais. Mas fora a anedota, a brincadeira, Marighella tem 2 netos artistas. Eu sou atriz, Pedro artista visual, que foi até responsável por uma ilustração agora dos 50 anos, uma ilustração bem linda. Enfim, eu tive todo um tempo uma vida muito ligada à militância cultural, ou seja, sempre fui uma pessoa que estive mais ao lado da cultura, com pouca vivência partidária. Fiz uma experiência no Partido Comunista, mas lá nos anos 80 e tal, nada muito relevante. E, finalmente, a partir do que estava acontecendo, né, no governo federal, desde que Gil se tornou ministro da Cultura, e as mudanças que aconteceram em âmbito nacional e no campo da cultura, com o alargamento desse tecido social da cultura, né, desses novos atores culturais, obviamente eu fui me tornando cada vez mais engajada. E em 2012, lá na Bahia, no governo Jacques Wagner, eu assumo o primeiro cargo de gestão, e foi uma coisa muito marcante, porque pela primeira vez num cargo de gestão na cultura eu pude fazer uma experiência política muito autoral, sem tanta intervenção assim, Marighella, embora tudo tenha sempre muito a ver. Então, realmente foi um apaixonamento, assim, poder produzir, pensar política pública para a cultura e pensar a política pública a partir da cultura. Então, isso realmente foi um divisor de águas, e eu me identifiquei muito nesse lugar. Logo depois, quando a presidenta Dilma foi eleita naquele segundo mandato, muito já polarizado, já muito difícil, com o Brasil em momento já muito difícil, eu fui convidada por Francisco Bosco, que é um amigo, que se tornou um amigo, e Léo Lessa, também 2 figuras que eu amo muito, para integrar a equipe da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, como coordenadora de teatro, para, a partir de uma provocação do ministro Juca Ferreira, constituir um pensamento de política nacional das artes. Ou seja, Juca, ali naquele contexto, faz uma crítica de que, com a ampliação do conceito de cultura, promovido e provocado por Gilberto Gil, o campo das artes... É uma longa história, porque também tem um histórico de que o campo das artes, ao longo da história das políticas públicas da cultura, sempre foi um campo mais protegido, mas é um debate longo, que arte, né? Que campo, então, com muito debate. Então, foi um ano ali no Ministério da Cultura, que já era um momento já muito difícil, com um congresso já muito... E a gente teve que viver aquele momento, 2015, 2016, já bastante... E eu volto, então, para a Bahia, para a Secretaria de Cultura, para assumir a diretoria de espaços culturais, em que, pela primeira vez... Porque a diretoria de espaços culturais da Secretaria de Cultura, ela está ligada à política de territorialização da cultura. E pude perceber a força dos equipamentos culturais, como o papel estratégico que os equipamentos têm dentro dos territórios. E talvez sejam eles... digamos assim, os territórios que podem incidir na vida das pessoas mais fortemente. Ou seja, os equipamentos culturais são difusores das artes, da cultura, mas não só isso. Eu enxergo os equipamentos culturais como os proponentes de vida dentro do território, porque o espaço cultural não é só um espaço de difusão de uma obra, ou seja, você não tem só um espaço de representação. Você tem todo um espaço em que é possível experimentar outros modos de vida. Ou seja, um espaço cultural pode ser um modo de praça pública, de espaço público, de convivência, de internet, de articulação, de rede. Então, eu realmente enxergo o equipamento cultural como um espaço de produção de democracia, que eu acho que é isso que a gente vai precisar pensar também. Ou seja, quais são os novos modelos de desenvolvimento para o país e como, e através de que
pensar num processo de democracia radical para o Brasil. Ora, a gente tem um passivo enorme, né, de desigualdades. Eu acho que os espaços culturais eles podem ser um ativo na produção de igualdade, na produção de narrativas insurgentes, né, capazes de produção de democracia. E aí, nesses debates e tudo, mais recentemente, eu fui convidada pela secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arani Santana, que é uma mulher que eu já conheci há muitos anos, idealizadora fundadora do Ileaie, o Bloco Ileaie, e tenho convivido com essa mulher, assim, muito exuberante, e tenho convivido. Então, assim, acredito muito no papel da cultura como um lugar de produção de um novo modelo de desenvolvimento. E acho que nós vivemos um ciclo de construção de políticas públicas para a cultura, mas agora eu imagino que a gente vai precisar ser capaz de imaginar a cultura como um ativo na produção de política pública. Então, e se a gente vai pensar 2020, as cidades, os territórios, eu acho que a gente vai precisar debater realmente a questão da cultura neste lugar, né? Neste âmbito. Não a cultura na sua caixa, no seu ambiente, mas a cultura como esse ativo de produção de democracia, de vida, de insurgência, de afetação. Sabe assim, a política como esse espaço de afetar e de proteger a própria vida e o outro. Muito bem. Deixa eu te perguntar, a cultura hoje está sendo um foco de resistência grande a esse governo. E como é que você vê os ataques? A cultura está conseguindo reagir a esses ataques? Qual é a capacidade desse governo de destruição na área cultural? Como é que você está vendo isso? Nossa, aqui está um momento terrível. É uma pergunta, estamos em plena construção, acho que é um pouco sem resposta. A questão é assim, a cultura é um ativo de pensamento. O que está em curso, eu acho, que é uma interdição do pensamento. Ou seja, na ausência de um projeto que possa ser debatido, você interdita o pensamento. E aí a cultura, a comunicação, a educação, ciência, são esses lugares de maior violação, por óbvio. Então, acho que a cultura... E mais, eles entenderam bem o papel da cultura. Sem dúvida. Né? Então, é ingenuidade a gente achar que eles não sabem. Não, eles sabem muito bem esse ativo, eles sabem muito bem a importância do pensamento como um poder. Né? Então, claro que isso está na mira, está no projeto, mas, ao mesmo tempo, acredito na força da cultura. Então, assim, é sempre uma luta de titãs. É uma luta do Estado, é uma luta desigual, é uma luta que vai lá e é capaz de interditar um edital público, por exemplo. Hoje, né, o STF está fazendo uma audiência pública, a ministra Carmen Lúcia chamou uma audiência pública para tratar de cultura, com artistas, inclusive Humberto Carrão, que é ator do filme Marighella, vai estar presente. O ex-ministro Marcelo Calheiro, a deputada Áurea Carolina, Caetano Veloso, tem muita gente capaz, né, de fazer essa audiência. O governo federal está sendo convocado a depor para falar daquela suspensão daquele edital de gênero. Era um fomento a séries, né, de televisão com a temática LGBT e que foi suspenso. Então é claro que o Estado o Estado é essa máquina, né? É muito desproporcional. As estatais agora, Caixa, Banco do Brasil, etc., também estão recuando seus investimentos em obras que eles identificam que não sejam as obras adequadas, e etc, etc, etc. Então é claro que é uma guerra de titãs, assim, ou seja, o Estado... Já é uma censura, né? Mas, por outro lado, a arte ela é capaz daquilo que a gente nem imagina. A cultura... Então, o Estado com sua força, o seu poder, mas é também a cultura como esse ativo. Nessa luta, a sociedade aqui precisa ganhar e se posicionar, né? Então, assim, a gente sabe que é uma guerra, se por um lado muito desigual, né, do autoritarismo, nós precisamos dar conta de disputar no fim e ao cabo a própria sociedade, que precisa entender a cultura como um ativo. Então, acho que, na verdade, o debate está agora em levar isso à sociedade, né, que precisa se ver, né, parte desse ativo, né?
Então, acho que é uma disputa que não está dada. Acho que há, é óbvio, um projeto de interdição, que não é só na cultura, a interdição como estratégia, né, de implementação de uma política de exceção, de terror, regressiva, etc. Mas esse jogo não está dado, esse jogo não está jogado. E eu acho que é o papel, sim, pensarmos, inclusive, a cultura como esse ativo de desenvolvimento de uma nação. Nesse processo aí de interdição, como é que você vê, aqui pergunta a Simone Alexandrino, o avanço das igrejas, das igrejas, especialmente alguns grupos de igrejas neopentecostais, na desconstrução dos elementos culturais? Elas atuam meio como segunda linha ou linha de apoio a esses ataques que o governo Bolsonaro faz. Que coisa difícil, né? Porque o direito à religião é um direito de todos, ou seja, é a dimensão do sensível, transcendente. Eu acho que nós precisamos apoiar, digamos assim, o direito de cada sujeito, de cada ser humano de expressar a sua fé. Acho que a linha que a gente deve seguir é a linha de que o direito de credo e fé é um direito de todos, seja qual for a fé. É óbvio que nós tomamos esse baque aí nos últimos anos, vimos o quanto que eles estão organizados, né? Eles se organizaram, eles entraram, isso integra um projeto que eu não vou me alongar aqui falando, mas assim, ou seja, quando você começa a estudar, você sabe que esse projeto é antigo, que ele se estrutura com bases muito sólidas, com um tipo de patrocínio muito robusto, que isso se articula com uma série de outros poderes. E nós precisamos entrar nesses territórios e disputar mentes e corações como sempre disputamos, né? Ou seja, e eu acho que precisamos disputar no espírito democrático, no direito de cada um tem de exercer a sua fé, no direito que cada um tem de manifestar a sua fé, de não aceitarmos em hipótese alguma qualquer tipo de subordinação de uma fé sobre outra, né? Não aceitaremos, estamos protegidos pela Constituição. Dar conta de explicar vai ser uma tarefa muito árdua, eles se organizaram de uma maneira enorme. Por outro lado, tem mesmo dentro do campo evangélico uma série de núcleos progressistas. Eu acho que vai ser também ouvir esses grupos, fortalecê-los, Acho que o Papa Francisco é uma liderança mundial que surge aí com muita força. Então, se por um lado eles estão organizados, eles etc., esse jogo não está dado. Acho que a gente tem que ter a coragem de disputar, né, esses territórios com outras linguagens, com outras, né? E nunca eu acho que... E nunca brigando com esse direito de cada sujeito de professar a sua fé, né? Desde que essa fé não incida sobre a fé de ninguém e realmente lembrando que o Brasil é e deve continuar sendo um Estado laico. Legal. Bom, gente, nós conversamos aqui hoje, nesse 4 de novembro, 50 anos do assassinato de Carlos Marighella. Conversamos aqui hoje com a neta de Marighella, Maria Marighella, que também tem aí uma luta, uma trajetória de luta pela democracia, pela liberdade, pela justiça. Essa nossa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal, clique lá na sinetinha para receber notificações de novos vídeos, estão sempre acontecendo. Queria lembrar também que já está no nosso canal o vídeo da transmissão ao vivo que eu fiz hoje pela manhã, do evento, da homenagem a Marighella, realizada lá na Alameda Casa Branca, com os vários discursos emocionantes, emocionados, né? Inclusive o discurso da Clara Scharf, o pronunciamento dela, né? Muito bacana, e da Maria também, que cantou lá, né? Né? Tá para subir, né? Então tá tudo lá no nosso canal, Tutameia TV, entra lá. E nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente dar o tchauzinho, queria pedir para a Maria fazer a sua mensagem de despedida aí para o público que está nos ouvindo, para quem está, enfim, para o Brasil.
Nossa, que responsabilidade. Podia ter lido um poema, né? De Marighella, assim. Mas eu acho que a gente termina falando, é preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer aos que têm vocação para escravos, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão, não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos, olha só, por vocação, devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. Marighella disse, é preciso ter coragem. É preciso ter a coragem de dizer. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Eu acho que ele é um grande inspirador, é um homem que amou muito o Brasil. E fala desse amor, né, de alguém que dedicou sua vida à produção de igualdade, justiça, soberania. É um dever de todos nós. Legal. Muito obrigado, Maria. Obrigada. Bom, a gente quer agradecer muito, Maria, a sua participação aqui. Acho que é importante, né, nos 50 anos, a gente está lembrando o legado de Marighella. E reforçar, né, Rodolfo, o pessoal se inscrever no canal, certo? Isso. Tutameia TV. Tutameia TV. É só botar lá que chega. O endereço completo é Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, no youtube.com/C Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Mas botando Tutameia TV, você chega lá. Isso aí. Então tá, obrigada, Maria. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.